Sejam todos bem-vindos, professor Dias na área, para mais uma aula de física no tópico termologia. Nossa aula de hoje, termodinâmica parte 3, um assunto segunda lei da termodinâmica. Vamos agora para a nossa aula. Vamos iniciar agora nosso primeiro tópico com o conceito da segunda lei da termodinâmica. Professor! Então, primeiramente, a segunda lei está associada aos princípios de funcionamento das máquinas térmicas e das máquinas frigoríficas. Mas, para você compreender essa lei, é importante saber os dois enunciados que fazem parte desta lei. O primeiro enunciado, pessoal, é do físico alemão Rudolf Clausius, que diz o seguinte: o calor flui espontaneamente ou naturalmente de um corpo quente para um corpo frio. Pessoal, o que significa dizer este enunciado? É que, por esta lei, o sistema evolui sempre num sentido preferencial. Ou seja, a natureza ela tem um sentido preferencial espontâneo para o equilíbrio. Professor, então é possível o calor naturalmente, com seu sentido preferencial, e do corpo quente para o corpo frio, mas o contrário, pessoal, é improvável. Naturalmente, o calor sair da fonte fria aqui para a fonte quente. Professor, este enunciado está logo introduzindo o conceito da entropia, que nós vamos ver aqui no último tópico desta aula. Tá legal, pessoal? O que é importante entender é que na natureza, as transformações naturais, ou seja, a energia vai se degradando de uma forma organizada, que é o caso da energia térmica, que ela tende sempre ir naturalmente da fonte quente para a fonte fria. Tá legal? Importante detalhe em relação à transferência preferencial do calor. Tá bom, pessoal? Este enunciado é muito importante. Nós vamos ver que é possível o calor ir da fonte fria para a fonte quente, mas não naturalmente, que é o caso das máquinas frigoríficas. Vamos agora para o segundo enunciado, o enunciado de Kelvin Planck. E aí está dois físicos importantes, o Lord Kelvin e o Max Planck. O que é o enunciado de Kelvin Planck? Vamos ver agora. É impossível construir uma máquina térmica que opere em ciclos e retirar calor de uma fonte e converter totalmente em trabalho. Professor. Pessoal, o que significa dizer que é impossível todo o calor gerado se transformar para o funcionamento de uma máquina térmica. Professor, pessoal, uma ideia importante, que esta possibilidade é prevista na primeira lei da termodinâmica, mas nunca poderá ocorrer de forma integral, totalmente, 100% do calor em funcionamento de uma máquina. Pessoal, este enunciado é muito importante para nós compreendermos a segunda lei da termodinâmica, tá bom? Então, essa segunda lei, ela vem confirmar o que está previsto na primeira, mas lembrando que é impossível totalmente ser convertido calor em trabalho, tá legal? Vamos agora para um exemplo. Vamos então para o nosso primeiro exemplo, Enem 2011. Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Então, vamos aqui destacar, pessoal, que ele coloca que é em parte. Então, significa dizer que não é integralmente para o funcionamento do aparelho. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização do trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da energia em outra forma, ou seja, pessoal, dissipação da energia. Então, vamos lá. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de vamos lá, pessoal, letra A, liberação de calor dentro do motor sem possível. Não, pessoal. Então, essa alternativa A não significa dizer que é o motivo responsável por isso. B,
Realização de trabalho pelo motor ser incontrolável? Não, pessoal. Vamos para a letra C. Conversão integral de calor em trabalho ser impossível. Exatamente isso. Vamos aqui marcar, então, a letra C, que é o enunciado de Kelvin Planck. É impossível totalmente, integralmente transformar calor em trabalho. Sempre haverá uma parte dissipada de energia. Letra D. Transformação de energia térmica em cinética ser impossível? Não é explicação aqui. E letra E. Utilização de energia potencial de combustível ser incontrolável? Também não, pessoal. Então, a alternativa correta, letra C. Vamos agora para o nosso próximo tópico. Então, vamos agora iniciar as máquinas térmicas no nosso segundo tópico. Professor, um importante detalhe em relação às máquinas térmicas é que elas têm a capacidade do seu funcionamento, pessoal, que é o trabalho, a partir do calor retirado de uma fonte quente. E o restante, pessoal, é rejeitado na fonte fria. Lembrando que aqui nós temos que obedecer o princípio da segunda lei. Não é possível transformar todo o calor de uma fonte quente em trabalho, tá certo? Então, as máquinas térmicas, também chamadas de motores térmicos, como o motor, a máquina a vapor, iniciada ali no século XVIII, na Revolução Industrial, que nós temos o caso aí da locomotiva a vapor, a Maria-Fumaça, nós sabemos que é esse funcionamento que ocorre, tá certo? É utilizado uma fonte quente, esse calor liberado, nós temos o funcionamento dessas locomotivas, e o restante é rejeitado para a fonte fria. Mas nós temos exemplo mais atual, que é o caso dos automóveis. O motor do automóvel tem o mesmo princípio. Então, o motor combustível que entra em combustão é a fonte quente. Observe este elemento importante, então. O calor vem da fonte quente, da combustão do combustível. E o trabalho é realizado por quem, pessoal? Pelos pistões do motor. Tá legal? E o calor não aproveitado é dissipado para a atmosfera, que é o caso a fonte fria. Então, observe os três elementos importantes: fonte quente, o trabalho realizado e a fonte fria. É o que nós vamos ver agora no próximo tópico. Então, vamos agora exemplificar o funcionamento das máquinas térmicas. Então, nós temos aqui a máquina térmica e, para o seu funcionamento, nós temos que ter a fonte quente. Vamos aqui colocar Q1 para a fonte inicial de calor, que é o calor total. E esse calor, pessoal, uma parte dele não pode ser integralmente, vai ser transformado em trabalho, que é o funcionamento da máquina, a parte útil. Tá legal? Então, uma observação importante que apenas parte deste calor. E a outra parte será dissipada para a fonte fria, que nós vamos chamar de Q2. Tá legal, pessoal? Observe aqui um detalhe importante. A fonte quente tem uma temperatura maior do que a temperatura da fonte fria. Nós vamos chamar aqui T1 e T2, tá legal? Um importante detalhe é que foi observado, pessoal, por Carnot, que as máquinas térmicas, elas dependem diretamente dessa diferença de temperatura entre a fonte quente e entre a fonte fria. Tá bom? Então, é importante que haja uma diferença relevante entre essas fontes. Então, o que nós podemos agora observar matematicamente das máquinas térmicas? É que o trabalho realizado pelas máquinas térmicas será, pessoal, observe aqui, o que será útil, utilizado dessa máquina térmica. Então, trabalho, vamos pegar a quantidade total de calor menos a parte dissipada. Então, para nós sabermos quanto foi de funcionamento e energia, basta pegar o total Q1 menos a parte que foi dissipada para a fonte fria. Tá bom? E o segundo conceito importante é o rendimento da máquina. Pessoal, o rendimento aqui pela letra grega eta. E o que é o rendimento, pessoal? O rendimento de qualquer máquina é nós pegarmos a parte útil e dividir pela parte total.
Ah, professor. Então, nós vamos ter aqui ó, que o rendimento da máquina térmica, a parte útil, é o trabalho do funcionamento. E a parte total é o Q1. Então, observe, ficou trabalho dividido por Q1, que é a fonte quente. Então, está aí a primeira expressão do rendimento da máquina térmica. O trabalho pela quantidade de calor total Q1 da fonte quente. Um importante detalhe, pessoal, que esta grandeza não tem unidade. Aqui nós temos aqui unidade de energia, embaixo também unidade de energia. Então, elas se anulam e não tem unidade a grandeza rendimento, tá certo? E aí, vamos aqui apenas agora substituir o conceito aqui de trabalho, ó, Q1 menos Q2. Aí vamos obter uma nova expressão. Dividindo Q1 por Q1 vai dar 1. Vai ficar menos Q2 sobre Q1. Então, está aqui a segunda expressão atribuindo a fonte fria com a fonte quente. A primeira expressão, o trabalho, a parte útil, com a parte total da fonte quente. Tá bom? Então, aqui o rendimento, observe aqui um importante detalhe. Como o rendimento não tem unidade, nós transformamos para porcentagem, multiplicando por 100%. Observe aqui, pessoal, um importante detalhe dessa expressão. Se não houvesse uma parte dissipada para a fonte fria, fosse totalmente em calor para trabalho, aqui nós teríamos 0, e aí ficaria apenas 1. E 1 multiplicado por 100 vai dar 100%, e não existe nenhuma máquina térmica com 100% de aproveitamento. Tá bom? Então, por isso, pessoal, que tem que ter uma parte dissipada na fonte fria. Se fosse aqui 0, nós teríamos um rendimento 100%. Tá legal, pessoal? Então, está aí a expressão para calcular o trabalho realizado de uma máquina térmica e o rendimento com duas expressões. Vamos agora para o exemplo. Vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Uma máquina térmica, sua caldeira fornalha, fornece vapor correspondente a 4.000 kJ, que é a fonte quente, a uma turbina. O vapor, depois de passar pela turbina, cede ao condensador 3.200 kJ, que é a fonte fria, parte dissipada. Determine o trabalho e o rendimento desta máquina térmica. Pessoal, então, importante detalhe é que ele fornece a fonte quente e a parte da fonte fria dissipada. Então, nós temos que primeiramente representar que aqui a fonte quente, nós representamos por Q1, 4.000 kJ, vamos deixar aqui o kJ, não vai interferir na nossa resolução, e o Q2, aqui nós vamos ter 3.200 kJ. Importante detalhe que a parte total é o Q1 e a parte dissipada, a fonte fria, Q2. Então, ele pede, pessoal, o trabalho e o rendimento. Então, nós vamos aqui representar o trabalho, utilizando aqui a letra W, que ele quer saber a parte útil desta máquina, e o rendimento, a letra grega, eta, desta máquina, tá bom? Então, para nós calcularmos o trabalho, basta fazer a diferença do total menos a parte dissipada, que é o Q1 menos o Q2. Ah, professor! Então, nós vamos ter aqui o trabalho, pessoal, 4.000 menos 3.200. Então, nós vamos ter, pessoal, diretamente aqui, 800 kJ. Então, aqui está a parte útil utilizada pela turbina. Então, vamos aqui calcular o rendimento utilizando a primeira expressão. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, o rendimento será o trabalho, que é 800 kJ. Vamos aqui colocar o quilo, sem problema. Embaixo, nós vamos ter 4.000 kJ. Vamos colocar aqui as unidades. O que nós observamos com as unidades? Elas são simplificadas. Então, a grandeza rendimento não tem unidade. Nós podemos também simplificar aqui os zeros. Então, observe que vai ficar 8 dividido para 40, que é a mesma coisa, pessoal, que 0,2. Se nós quisermos transformar para porcentagem, multiplica por 100%. E aí nós vamos ter, pessoal, o rendimento de
20% desta máquina térmica. Pessoal, em decorrência da máquina térmica ter um rendimento pequeno, geralmente o rendimento está de 50% para baixo. A máquina térmica que tem maior rendimento é a máquina de Carnot, que nós vamos ver no próximo tópico. Tá legal, pessoal? Então vamos aqui destacar 20% de rendimento. Nós podemos chegar na mesma resposta utilizando a segunda expressão. Então nós vamos ter aqui, ó, o rendimento será 1 menos Q2, que é 3.200. Nós podemos deixar aqui a unidade, só para observar que vai simplificar, dividido para 4.000. Nós vamos simplificar da mesma forma, quilojoule, os zeros vão simplificar, 32 dividido para 40 vai dar 0,8. Então, nós vamos ter 1 menos 0,8, que é igual a 0,2. E transformando em porcentagem, basta multiplicar por 100%. E aí o rendimento é a mesma resposta, 20%. Tá legal, pessoal? Então, nós temos aí duas alternativas, dependendo da informação que nós temos. Se nós tivermos o trabalho e a fonte quente, utiliza a primeira expressão. Se tiver apenas a fonte fria e a fonte quente, utiliza a segunda expressão. Tá bom? Então, está aí o trabalho realizado e o rendimento desta máquina térmica. Vamos para o próximo tópico. E o nosso terceiro tópico, as máquinas frigoríficas. Pessoal, vamos observar agora o que é uma máquina frigorífica. Para que ela possa ter o seu funcionamento, essas máquinas vão receber um trabalho, ou seja, vai ter uma realização de um trabalho para que uma fonte externa retire calor da fonte fria e jogue este calor na fonte quente. Professor, não está contrariando o enunciado de Clausius, que o calor tem que sair da fonte quente para a fonte fria? Pessoal, não está contrariando, porque agora não está sendo espontâneo. Está sendo de uma forma forçada, através de um trabalho externo, pessoal. Tá certo, pessoal? Então, importante detalhe aqui, que agora o calor sairá da fonte fria para a fonte quente, não de uma forma espontânea, natural, e sim forçada. E o grande exemplo desta máquina frigorífica, pessoal, são as geladeiras. O congelador é a fonte fria e o trabalho é realizado por quem, professor? Pelo compressor da geladeira, exatamente. E este calor retirado da fonte fria será mandado para o condensador, que é a fonte quente. As geladeiras antigas, o condensador, são aquelas grades que ficam atrás da geladeira. Tá legal? A geladeira moderna já estão embutidas na lateral da geladeira. Então, importante detalhe que aqui não está contrariando a questão do enunciado de Clausius. Tá bom? Porque agora é de uma forma forçada. Então, o grande detalhe está aí das máquinas frigoríficas. Vamos observar um melhor detalhe no próximo tópico. Vamos agora compreender, então, o funcionamento das máquinas frigoríficas, no caso, a geladeira. Então, nós temos aqui a máquina frigorífica e, através, no caso da geladeira, do compressor, nós vamos ter uma energia total, que é o trabalho. Um trabalho forçado, pessoal, para que se possa retirar a energia da fonte fria, que a intenção é resfriar, no caso é o congelador, que vai ser a parte útil, tá certo? Que tem uma temperatura 2, nós chamamos fonte fria Q2, temperatura 2, e a parte não utilizada, dissipada, será enviada para a fonte quente, que aqui nós temos aqui Q1 e T1, a mesma noção das máquinas térmicas, só que apenas muda o sentido. Agora o calor está saindo da fonte fria indo para a fonte quente, não de forma espontânea, mas de forma forçada através de um trabalho realizado, um trabalho externo. Tá legal, pessoal? Então nós temos aqui o trabalho que é energia total agora, através do compressor, e aí é retirado do congelador da fonte fria e enviado para o condensador,
que é a fonte quente da geladeira, a parte dissipada. E aí nós temos aqui como calcular o trabalho realizado. Continua da mesma forma, o trabalho é o Q1 menos o Q2, lembrando que a fonte quente terá que ter o valor maior do que a fonte fria. Tá legal, pessoal? Então, o trabalho aqui será positivo. E aí a eficiência, pessoal, agora, quando se trata de uma máquina frigorífica, não se chama rendimento, apenas eficiência, representada pela letra E. Mas é a mesma noção de rendimento, pessoal, apenas faz uma diferença. O que seria o rendimento? É a parte útil do total utilizado. Então, o rendimento aqui será chamado eficiência, tá bom? E aí, substituindo agora a parte útil será o Q2 e a parte total, que agora é o trabalho. Então, apenas muda a ideia de quem é o útil, quem é o total, tá bom? Então, agora o Q2 é a parte útil e o total é o trabalho realizado. Lembrando que eficiência não tem unidade, vão anular as unidades. Vamos agora para o exemplo. Vamos então para o terceiro exemplo. Numa máquina frigorífica, em cada ciclo do gás utilizado, são retirados 120 joules do congelador. No processo, a atmosfera-fonte quente recebe 150 joules. Determine o trabalho do compressor em cada ciclo e a eficiência dessa máquina. Pessoal, então vamos aqui observar que ele fornece aqui o Q2 e o Q1. No caso, o Q2 é a parte retirada do congelador, 120 joules. Tá legal? E a parte liberada para a fonte quente, que é o Q1, nesse caso, 150 joules. E aí ele pede o trabalho realizado pela essa máquina frigorífica e a eficiência, pessoal, que é o rendimento desta máquina. Então, para nós calcularmos o trabalho, a relação válida é a quantidade de calor da fonte quente, Q1, menos a parte da fonte fria, Q2. Então, trabalho realizado, pessoal, vamos aqui colocar de forma direta, será 150 menos 120. Então, vamos ter um trabalho realizado de 30 joules, tá legal? Então, o trabalho realizado pelo compressor foi de 30 joules, para que pudesse retirar calor da fonte fria e enviar para a fonte quente. Agora, a eficiência da máquina, nós temos que observar que a eficiência é, no caso, a parte útil pela parte total, que nesse caso a parte útil é o Q2 e a parte total é o trabalho. Tá legal, pessoal? Então, nós temos aqui Q2 pelo trabalho. Então, nós vamos pegar aqui, vamos ter aqui 120, que é a parte da fonte fria, por 30, pessoal. Nós vamos simplificar aqui os zeros. E nós vamos ter 12 dividido para 3, 4. Eficiência 4. Pessoal, não precisa multiplicar aqui por porcentagens, no caso aqui por 100. Tá legal, pessoal? Então, a eficiência aqui estará apenas com o número inteiro 4. Não tem unidade porque joule foi simplificado por joule. Nós não colocamos aqui, mas foi simplificado. Tá certo? Então, está aí o trabalho realizado pela máquina frigorífica e a sua eficiência. Está o motivo, pessoal, de diferenciar rendimento de eficiência, pois no rendimento nós multiplicamos por porcentagem, aqui na eficiência nós não multiplicamos, tá bom? Então, está aí. Vamos agora para o próximo tópico. Vamos então para o nosso quarto tópico, ciclo de Carnot. O que será o ciclo de Carnot, pessoal? Então, nós temos aqui que esse ciclo foi idealizado em 1824 por Carnot. E o que ele proporcionaria? Um rendimento máximo, pessoal, mas um importante detalhe, nunca 100%. Então o rendimento máximo de uma máquina é o ciclo de Carnot. Professor, então uma máquina térmica em relação às outras máquinas é a que apresenta maior rendimento é a máquina térmica de Carnot.
Importante detalhe, pessoal. E esse ciclo, ele é um ciclo reversível. Então, o que acontece aqui nesse ciclo? Ele vai ter duas transformações, duas isotérmicas alternadas com duas transformações adiabáticas. O importante detalhe é que ele é um ciclo reversível. Ele vai e volta, tá legal? Ele tanto pode ter o sentido horário como o sentido anti-horário. Agora, um detalhe importante é que em cada ciclo é retirado um calor da fonte quente, parcialmente é convertido em trabalho e o restante é rejeitado para a fonte fria. Tá legal, pessoal? E a questão da máquina térmica. Retira calor da fonte quente, converte em trabalho e o que não é utilizado, rejeitado para a fonte fria, obedecendo o enunciado do Kelvin Planck, que não é possível converter totalmente uma quantidade de calor em trabalho, tá bom? Por isso, nunca terá um rendimento 100%. Vai ter um rendimento máximo, mas nunca 100%. Tá legal? Vamos agora observar o ciclo de Carnot. Pessoal, vamos então compreender aqui pelo gráfico pressão versus volume o ciclo de Carnot. Lembrando que nós temos o ciclo de Carnot, duas transformações isotérmicas alternadas com as duas adiabáticas. As que estão de vermelho são as transformações isotérmicas e as que estão de azul são as transformações adiabáticas. Então, primeiramente, um detalhe. Então, nós estamos percebendo aqui um detalhe importante que está saindo de A, passando por B, C, D e retornando ao A, no sentido horário. Nesse caso, é uma máquina térmica. Se fosse no sentido anti-horário, seria uma máquina frigorífica, tá legal? Então, primeiramente, nós temos um detalhe aqui, que é uma máquina térmica. Então, aqui está sendo representado a quantidade de calor da fonte quente para que tenha uma expansão isotérmica de A para B, com temperatura constante. Agora, de C para D, há uma compressão isotérmica, que é a parte que é mandado, pessoal, o calor para a fonte fria, tá legal? Então, do A para B, uma expansão isotérmica, de C para D, uma compressão isotérmica. Agora, um detalhe importante nas adiabáticas, nós não temos aqui quantidade de calor trocada nas adiabáticas, quantidade de calor igual a zero. Ah, professor, de B para C nós temos uma expansão adiabática. Aqui o gás está, no caso, realizando trabalho, tá bom? Importante detalhe, sem troca de calor. E de D para A, uma compressão adiabática, sem troca de calor. Então está aí o gráfico do ciclo de Carnot. Duas isotérmicas e duas adiabáticas. O ciclo de Carnot é o ciclo que tem um rendimento maior entre as máquinas reais, tá bom? Vamos agora para um mais importante detalhe em relação ao ciclo de Carnot. Vamos agora para um importante detalhe em relação ao ciclo de Carnot. Pessoal, se nós tivermos o ciclo percorrido no sentido horário, é uma máquina térmica, ou seja, transforma calor em trabalho. Então, o caso anterior que nós mostramos no gráfico. Agora, se o sentido for anti-horário, nós vamos ter uma máquina frigorífica, que transforma trabalho em calor. Então, está aí um importante detalhe em relação ao sentido da máquina de Carnot. E a relação em o rendimento, as máquinas reais sempre terão um rendimento menor do que a máquina de Carnot. Mas jamais, pessoal, um rendimento que vai ser 100%. A máquina de Carnot sempre terá um rendimento maior que as outras máquinas, porém, jamais 100%. Tá legal? Então, está aí dois pontos importantes em relação ao sentido do ciclo de Carnot e em relação ao rendimento em relação às máquinas reais. Vamos para o próximo ponto importante. Pessoal, nosso próximo ponto importante é a demonstração de Carnot em relação à quantidade de calor ser diretamente proporcional às suas respectivas temperaturas. Como assim? Pessoal, observe aqui que a quantidade de calor da fonte quente é diretamente proporcional à sua temperatura, e a quantidade de calor da fonte fria é diretamente proporcional à sua temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a quantidade de calor da sua fonte. Ah, professor, o que significa dizer, pessoal? Que nós podemos trocar a expressão do rendimento
da máquina térmica explicada anteriormente por Q2 e Q1 por T2 e T1, porque são diretamente proporcionais. Esta expressão, pessoal, que nós substituímos Q2 por Q1, por T2 e T1, é apenas para a máquina de Carnot. Tá legal, pessoal? Então, essa expressão aqui apenas para a máquina de Carnot. Essa expressão aqui para qualquer máquina. Tá bom, pessoal? Então, o que significa dizer, pessoal, essa ideia de Carnot da proporção direta? É que a máquina de Carnot opera, pessoal, dependendo apenas das suas temperaturas, não depende da substância trabalhante. Então, quanto maior essa diferença de temperatura, maior essa quantidade de calor trocada numa máquina térmica. Então está aí a ideia da máquina de Carnot. Lembrando então que essa expressão apenas nós utilizamos no rendimento para a máquina de Carnot. Vamos ver agora um exemplo a seguir. Vamos então para o nosso exemplo 4. Certa máquina térmica ideal funciona realizando o ciclo de Carnot. Então vamos destacar que se trata de uma máquina aqui operando em ciclo de Carnot. Sendo as temperaturas das fontes térmicas 127 graus, pessoal, a maior temperatura é da fonte quente, e 27 graus, temperatura menor, da fonte fria, respectivamente. Determine o rendimento da máquina referida. Então, pessoal, primeiramente, nós temos que colocar a observação que a temperatura 1 da fonte quente, 127 graus Celsius, e a temperatura 2 da fonte fria é 27 graus Celsius. Agora, um importante detalhe é que na parte da termodinâmica, no estudo dos gases, nós não trabalhamos com a temperatura em graus Celsius. Não, pessoal, nós temos que transformar para Kelvin. Como é que transforma, pessoal? Para transformar da temperatura Kelvin, basta pegar a temperatura Celsius mais 273. Então, se nós somarmos, pessoal, 127 mais 273, nós vamos ter 400 Kelvin. Professor. E aqui na temperatura 2, a temperatura Kelvin, pessoal, mesma coisa, TC mais 273, nós vamos ter 27 mais 273, 300 Kelvin. Então, um detalhe muito importante que não nós podemos esquecer, que não trabalhamos com a temperatura na escala Celsius na expressão do rendimento da máquina de Carnot. Tá legal? Então, para nós agora descobrirmos o rendimento, nós vamos utilizar a expressão rendimento 1 menos, aqui no caso, T2 sobre T1, temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Lembrando que essa expressão nós só utilizamos para a máquina de Carnot. Então, é só substituir, pessoal. Então, o rendimento vai ser 1 menos, no caso aqui, T2, 300, dividido para 400. Professor. Pessoal, importante aqui, vamos simplificar os zeros. 3 dividido para 4 em decimal, nós temos 0,75. Então, 1 menos 0,75. Então, rendimento, pessoal, 1 menos 0,75, nós vamos ter 0,25. Aí, nós estamos aqui, pessoal, em decimal. Rendimento não tem unidade. Então, vamos transformar para porcentagem, multiplicando por 100%. Então, o rendimento da máquina de Carnot, nesse caso aqui, será 25%. Só observe que esse rendimento da máquina de Carnot, nesta situação aqui ideal, é de 25%. Não chega, pessoal, a ser até mais de 50%. Tá legal? Mas o máximo rendimento é a máquina que opera no ciclo de Carnot. Tá bom? Então está aí a questão que coloca o rendimento para a máquina de Carnot. Pessoal, vamos agora para o nosso último tópico, o conceito de entropia. Professor, que está aqui, pessoal, em relação ao princípio da degradação da energia.
Pessoal, como assim degradação da energia? Quer dizer que a energia está se perdendo? Não, pessoal. Lembrando um detalhe importante, que a energia total do universo ela é conservada. A degradação da energia aqui, neste caso, é energia útil, aquela que se pode utilizar para a realização de um trabalho. Então, o que nós queremos logo colocar como ideia aqui? É que a energia total de um sistema ela é conservada, mas a energia útil, para voltar a ser utilizada, ela é degradada. É este princípio da entropia. Vamos aqui compreender que as transformações naturais ocorrem preferencialmente num sentido. Pessoal, caracterizando então a questão da irreversibilidade. Nós colocamos esse conceito no início com o princípio de Clausius, em relação à transformação de calor da fonte quente para a fonte fria. O contrário não ocorre, pessoal, é irreversível. Então, o que nós observamos? Que as transformações naturais, elas sempre vão ter preferencialmente um sentido. E aí, a partir dessa ideia, pessoal, o que vai ocorrer? Em os fenômenos naturais, a tendência à evolução para um estado maior de desordem. O que é essa palavra desordem, pessoal? Vamos aqui compreender agora na ideia do seguinte, pessoal, todas as formas de energia, nós temos a energia mecânica, energia elétrica, energia química, energia nuclear, etc. Elas tendem a se converter espontaneamente, ou seja, naturalmente, para a energia térmica. Ah, professor, essa energia térmica nós denominamos uma forma de energia desordenada. Ah, por isso, pessoal, que nós consideramos que a tendência é que ocorra a desordem. Por quê? Porque o processo inverso da energia térmica se tornar de volta uma energia mecânica, uma energia elétrica, até é possível, apenas com as máquinas térmicas, mas mesmo assim o rendimento é baixo. Tá legal? Em um processo espontâneo, não é possível a energia térmica voltar para essas energias. Não, apenas com as máquinas térmicas. Ah, professor, por isso que a tendência é que a desordem aumente. Ah, quer dizer, transforme uma energia em energia térmica. Está aí a ideia da entropia. O princípio que a energia ela vai ser sempre com a tendência natural, com um sentido natural preferencial de se transformar em energia térmica. Por isso, a degradação da energia, pois a energia térmica, pessoal, ela não está relacionada à energia útil, tá legal? Por isso, pessoal, que nós temos a ideia do princípio da desordem, do aumento da desordem. Ah, professor, vamos agora compreender um pouco mais esse princípio chamado entropia. Pessoal, vamos agora para um importante detalhe em relação à entropia. Nosso primeiro ponto é que nas transformações naturais da natureza sempre levam ao aumento da entropia do universo, ou seja, um processo irreversível. Pessoal, o que significa dizer que na natureza está sempre aumentando a entropia, em virtude do que? Está sempre tendo uma transformação da energia em energia térmica, está sempre tendo a degradação em energia térmica. Então, cada vez mais fica difícil o processo reverter, pegar essa energia térmica e transformar em energia útil, tá legal? Lembrando que a energia é conservada, mas apenas energia útil que ela é degradada. Então, está aí a ideia que sempre a entropia do universo há um aumento em relação às transformações naturais. Agora, um importante detalhe em relação à variação da entropia. Nós representamos variação da entropia por ΔS. Ah, então aqui nós temos o seguinte, o que é a variação da entropia? É a medida do sistema. Pessoal, lembrando que o sistema aqui ele está no sentido de sempre diminuir a possibilidade de se conseguir energia útil. Então, a tendência é sempre cada vez mais a possibilidade de não termos energia útil.
Então, nós vamos pegar uma energia que vai se transformar em energia térmica e o processo contrário meio que tem essa impossibilidade. Então, a variação da entropia está associada a essa ideia. Agora, nós podemos observar o seguinte, que a variação da entropia, muito cuidado, de um sistema isolado, atenção, de um sistema isolado, ele não vai poder nem receber energia e nem perder. Atenção para esse detalhe, muito cuidado para esse sistema isolado. É sempre positiva ou vai aumentar essa variação, ou seja, se tornar irreversível. Então, o sistema está isolado, uma energia vai se transformar em energia térmica, mas ela não vai poder voltar a ser energia útil, tá legal? Então, a tendência nesse sistema isolado é aumentar a entropia ou permanecer nula, ou seja, o ΔS igual a zero, se o processo for reversível. Agora, atenção, pessoal, em um sistema isolado, tá legal? Em um sistema isolado, a entropia, a sua variação não pode diminuir, apenas ou aumenta ou permanece constante, tá legal? Ah, professor, então um detalhe importante, se o sistema não for isolado, nós podemos ter os três casos, aumentar a entropia, nós podemos ter entropia constante ou até diminuir, mas para que ocorra essa diminuição, teria que perder a questão de energia, perder uma quantidade de calor. Tá legal, pessoal? Então, esse detalhe importante, que a variação da entropia de um sistema isolado, ou ela é positiva, ou ela é nula, no caso que o sistema é isolado, tá bom? Então, vamos agora para o exemplo. Vamos agora para o nosso quinto exemplo, Enem 2016 PPL, que significa segunda aplicação do Enem. Até 1824, acreditava-se que as máquinas térmicas, cujos exemplos são as máquinas a vapor, que os atuais motores a combustão poderiam ter um funcionamento ideal, ou seja, pessoal, rendimento 100%. Sadi Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica funcionando em ciclos entre duas fontes térmicas, uma quente e outra fria, obter 100% de rendimento. Tal limitação ocorre porque essas máquinas... pessoal, um importante detalhe em relação ao rendimento 100%. Por que não é possível, pessoal, o rendimento 100%? Porque sempre haverá a tendência do aumento da entropia. As máquinas térmicas, cada vez mais a energia delas se transforma em uma energia degradável, uma energia térmica. E essa energia térmica, ela não se torna possível, pessoal, ter retorno em energia útil. Até tem, mas o rendimento sempre vai cair, tá legal? No caso das máquinas térmicas. Então, devido à produção do aumento da entropia. Então, nós temos aqui que a alternativa certa é a letra B. Cada vez mais a energia útil se torna difícil. A energia é conservada, mas apenas a energia útil é degradada. Tá legal, pessoal? Então está aí a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.